Graça e paz, queridos, pastor Alexandre aqui. E hoje eu estou trazendo mais um episódio do Só de Passagem e a gente vai falar sobre teologia coach. Eu não gosto muito de usar esses termos, teologia da libertação, teologia coach, teologia da prosperidade, teologia disso, teologia daquilo. Eu não gosto muito, porque eu acho que isso é ofender a teologia. A teologia, ela sempre teve a linha de estudos dela, nunca precisou desses agregados, né, que estão sendo trazidos aí. Mas é o nome que todo mundo usa. Para não diferenciar, eu vou falar sobre teologia coach. E já quero dizer o seguinte, se você é novo por aqui, calma. Eu vou botar um card aqui em cima, uma bolinha branca, ela deve aparecer nesse canto aqui. E aí, se você clicar nessa bolinha branca, você vai ser levado lá para a série Só de Passagens. A série Só de Passagens ela é uma série que tem por objetivo tirar dúvidas dos inscritos no canal, trazer temas polêmicos como esse que eu estou trazendo hoje, afinal de contas, o que é teologia coach, explicar de forma mais técnica, as coisas que a gente não faz quando está trazendo uma devocional, um sermão, um estudo. Então eu deixo para essa série aqui, o Só de Passagem. Nessa série eu posso dar explicações e trazer as passagens bíblicas, por isso que o nome da série é Só de Passagens, porque aí a gente traz passagens bíblicas que justifiquem, tá certo? E eu quero te pedir mais uma coisa. Curte. Compartilha, coloca aqui o teu comentário, se inscreve no canal, faz isso pela palavra, porque quando o YouTube ele vê que um vídeo está recebendo curtida, está tendo comentário, está sendo compartilhado, o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas, e aí outras pessoas podem sim ter acesso à palavra de Deus e analisar, julgar se ela é verdade ou não. Amém, querido? Então eu quero te pedir isso. Curte, não deixa de curtir o vídeo não. Ou dá o teu dislike também, se você não gosta, se você não aceitou o que foi falado, né? Dá o teu dislike também. Mas se você curte, se você gosta, dá o teu like. Curte, compartilha, se inscreve no canal, coloca o teu comentário aqui. Se você tiver uma dúvida, porque o tempo aqui é muito curto para falar muita coisa, coloca no comentário a tua dúvida. Se for uma dúvida simples, eu coloco e respondo no comentário mesmo. Se for uma dúvida mais complexa, eu gravo um vídeo para responder a tua dúvida. Amém, querido? Então, vamos lá, vamos falar sobre teologia coach. E já quero aqui fazer um primeiro aviso, um aviso aqui que eu vou chamar de aviso legal. Eu quero fazer um aviso aqui. Eu em nenhum momento vou falar de forma a denegrir a profissão oficial de coach. Já existe essa profissão há bastante tempo, principalmente nos Estados Unidos, e ela chegou no Brasil. Hoje temos no Brasil uma série de profissionais, coaches sérios, habilitados. Eu quero que você guarde essas duas palavras. Sérios. Por que sérios? Porque eles trabalham com produtos que são possíveis. Produtos possíveis. Existem coaches que trabalham com produtos possíveis. Eu vou falar sobre isso, tá? E são sérios porque trabalham com produtos possíveis, palpáveis, e são habilitados porque estudaram, porque se formaram, conhecem a área em que estão inseridos, vão te dar orientações baseadas na sua formação. Você consegue compreender isso? Então, esse vídeo não tem nada a ver com a profissão coach, aqueles que são coaches de forma séria, formalizada e coaches que têm habilitação. Amém, querido? Esse vídeo vai tratar da teologia coach, essa modinha que anda por aí, trazida por um monte de charlatões que se intitulam coaches e estão usando o púlpito da igreja para, ao invés de pregar o evangelho, trazer as suas técnicas experimentais e, no mínimo, duvidosas para tentar te desenvolver em alguma área, mas que não são sérios, porque são áreas que não são possíveis e a gente vai ver aqui. Amém, querido? Então, olha só, para a gente iniciar esse vídeo, vamos entender o que é coach. Coach, né? Eu não falo inglês, então, se eu errar aí o meu inglês, me perdoa. Se você sabe mais inglês, coloca para mim, escreve lá aquela forma da pronúncia para a gente entender isso bem. Mas coach vem da palavra
treinador, né? O coach, ele é um treinador. O coach, ele é um profissional que ele vai te treinar, tá certo? Tranquilo? Essa palavra, ela apareceu a primeira vez, por incrível que pareça, tá, amados? Pelo amor de Deus, não leve isso como ironia, pelo amor de Deus, tá? Eu tô te contando a história mesmo. A palavra coach apareceu a primeira vez na era medieval. Lá atrás, ela apareceu como coach. Coach. Ou seja, eram os cocheiros das carruagens reais. Aí você está pensando, poxa, pastor, o coach, ele vem da palavra coach porque é cocheiro? Não, porque guia animais? Não, porque os cocheiros, para que eles fossem verdadeiramente qualificados ao serviço de cocheiro, ele tinha que treinar, adestrar os cavalos. Esses cavalos que conduziam as carruagens reais, eles eram cavalos muito bem treinados. Ou seja, o simples toque da condução do cocheiro, eles tinham que atender. Então eles eram muito treinados, tá bom, querido? Então presta atenção no que eu estou explicando, para você não achar que eu estou denegrindo aqui a coisa, tá bom? Então, estou te trazendo a história. A primeira evidência dessa palavra vem lá de trás, porque eles treinavam, eram cavalos extremamente treinados, e era o cocheiro que treinava, porque na verdade era o cocheiro que conduzia, era o cocheiro que fazia toda a parte de condução desses cavalos. Depois, no Reino Unido, na Inglaterra, esse termo foi usado como aqueles caras que orientavam os alunos em determinadas provas, ou seja, os alunos tinham uma dificuldade e aquele determinado treinador pegava aquele aluno com aquela dificuldade numa determinada matéria e treinava ele. Diga-se de passagem, nessa época, né, o que acontecia? Ainda era muito comum o uso da educação do lar, ou seja, havia um professor particular, o professor que ia na casa do aluno. Porém, quando isso se transformou em escola, aquilo gerou uma certa dificuldade para alguns alunos. Ele não tinha mais o acompanhamento de alguém ali de perto dando uma aula particular. Então, veio daí, de forma mais evidente para a imagem que nós temos hoje, o coach, ou seja, o treinador, aquela pessoa que iria dar uma aula de reforço para tirar o aluno da dificuldade. Porém, a gente começou a enxergar o coach como profissional, como alguém da área profissional que atua hoje, né? Como um profissional dos anos 80 para 90. É claro que ele se difundiu melhor nos anos 90 nos Estados Unidos. Nos anos 80, a gente teve os consultores. Na verdade, a história do coach, como ele é hoje, ele permeou, ele passou pelos consultores. Os consultores já exerciam um trabalho grandioso, principalmente nos Estados Unidos. Haviam e ainda existem muitas consultorias, principalmente na área de gestão. E aí, quando houve a grande transformação na educação, nos métodos de negócio dos anos 80 para os anos 90, principalmente os anos 90 que se aproximaram dos anos 2000, onde houve uma virada da escola administrativa, foi questionada a questão da prática. Ou seja, era impossível formar alguém para atuar no mercado de trabalho só na teoria. E aí daí surgiu os MBAs, que você já deve ter ouvido falar. MBA disso, MBA daquilo. Principalmente voltado para a área de gestão. Principalmente voltado para a área de gestão. Tá certo? Então, apareceu os MBAs. Qual era a proposta dos MBAs? Os MBAs tinham uma proposta diferenciada de formar pessoas na área de gestão, administração, só que na prática, mão na massa. E aí, como esses professores traziam estudos de caso, traziam diretores, gerentes de empresa, CEOs de empresa, eles traziam esses caras para dentro de sala de aula para dar conhecimento prático, mão na massa, como fazer, como é que se faz, é o aprender fazendo. E aí, esses caras, baseados no MBA, se tornaram os coaches. E aí a gente viu a profissão tomar forma, como ela é hoje. A profissão, ela tomou forma de alguém. Quem é o coach? O coach é um profissional que se utiliza de métodos e técnicas para te desenvolver braço a braço,
a quatro mãos, junto com você, caminhando junto com você. Isso pode se dar por visitas periódicas, teleconferências online, ele te dá orientações. O coach ele utiliza técnicas e métodos onde ele muda a sua forma de pensar em determinados assuntos, a sua concepção, as suas teorias, ele te dá caminhos, ele te dá alternativas. E é óbvio, tenho que frisar isso aqui, o coach, ele surgiu muito na área da gestão por causa disso tudo que eu te contei, por causa das consultorias, por causa dos MBAs. Então o coach ele se difundiu muito, ele se expandiu muito nessas áreas, ok? E aí ele foi migrando para a área de marketing pessoal. E você vai ter até um filme, se eu não me engano, eu acho que o nome desse filme é O Conselheiro do Amor. Se eu não me engano, salvo engano, no original, o título dele é Coach. E aí é um filme engraçadíssimo, tá? Eu não vou arriscar falar o nome do autor aqui, que eu não lembro, não sei se é Will Smith, mas é um filme engraçadíssimo. Pode assistir que você vai entender a ideia de um coach. Aquele filme mostra de forma engraçada e de num assunto, né, num ramo de vida bem inusitado, que é o ramo amoroso, né, o conselheiro amoroso, vai mostrar como é o trabalho de um coach. Né? Ele treina os seus clientes para que esses seus clientes eles acabem se desenvolvendo naquela área, tá certo? A questão é que aqui no Brasil, quando isso vem, acaba virando uma moda, né? E aí virou uma modinha, mas não virou modinha na área profissional. Temos coaches maravilhosos no mercado. Eu posso falar isso com bastante propriedade porque é a minha formação. Querido, eu estou falando de algo que é a minha formação e nem por isso eu me intitulo coach. Muito pelo contrário, eu sou pastor, estou aqui fazendo um trabalho pastoral. Nesse momento, eu estou fazendo um trabalho pastoral. Quando eu estou fazendo trabalho de coach, é diferente, eu estou fazendo um trabalho de coach. Quando eu estou fazendo o meu trabalho ministerial, eu estou fazendo um trabalho ministerial, que isso fique bem claro para você, porque você já vai entender tudo, tá certo? A questão é que isso virou uma modinha nas igrejas. Em algumas igrejas brasileiras, isso virou uma modinha por causa de alguns elementos que estão aí e que se intitularam coach, fazendo promessas mirabolantes. E aí, amados, depois que esses 2 ou 3 indivíduos se intitularam coaches, desperta, além da curiosidade, os oportunistas de plantão, os charlatões de plantão, que não têm nem formação em gestão para poder se nominar coach e que se acham grandes coisas e se sentem no direito de misturar as estações. Ou seja, eles pegam e querem ser pastores e ao mesmo tempo serem coaches. E aí é que começa a pegar a questão, porque qual é a motivação de você querer ser um pastor coach? E aí a gente vai começar a entender isso aqui direitinho, tá certo? Bom, em se tratando, né, de prática coach, o coach ele se parece muito, ele lembra muito algumas práticas que nós temos na igreja. Então, assim, não tem nada de novo. Na prática coach em si, não tem nada de novo pra gente. Não tem nada assim, meu Deus, agora o coach e tal. Não tem nada de novo. Eu vou te explicar por quê. Em termos práticos, o processo que o coach faz para atingir os seus objetivos, ele parece muito com 2 práticas que a gente tem na igreja. Uma, o discipulado, aquele de andar lado a lado. Você já sabe que discipulado, ele tem essa característica de andar lado a lado ali com o discipulando. O discipulador, ele vai andar perto do discípulo. Ele vai andar efetivamente com ele, até que ele consiga dar os seus primeiros passos na fé. Então, essa prática, não estou aqui legitimando o coach dentro da igreja, tá legal? A prática do discipulado é muito semelhante com a prática utilizada pelo coach. O coach, como ele tem que desenvolver o seu cliente através de técnicas e através de acompanhamento, o discipulado ele se aproxima muito. Uma outra prática que a gente tem na igreja também, que muito se parece com a
prática, com desenvolvimento do trabalho coach. Eu não sei se eu estou sendo claro, eu não estou aqui comparando as práticas da igreja com as práticas coach. Eu estou tentando te mostrar aonde estão os pontos de convergência, aonde estão os pontos de coerência. Uma outra prática também que nós temos na igreja e que se assemelha à prática do desenvolvimento coach é o aconselhamento pastoral. Quando o pastor ele aconselha, quando o pastor ele leva você para o gabinete dele, conversa com você e te mostra, te dá um aconselhamento, te dá um direcionamento, te fala na Bíblia qual o procedimento que você deve adotar para determinada situação, circunstância que você está passando, isso se assemelha ao trabalho de um coach. O coach ele vai te aconselhar. O coach ele também vai pegar e vai falar com você a respeito das práticas que você está utilizando na sua vida. Ele vai te falar, olha, vai por esse caminho aqui que é melhor, não vai por esse aqui não. Faça dessa forma que é melhor, não faça dessa. Então, a gente tem aqui um ponto de convergência. Se tão somente parasse por aí, não tinha problema nenhum. A questão é que vai um pouco mais além, e é o que eu quero te explicar a partir de agora. O que acontece? Os coaches que a gente anda vendo por aí são coaches que tentam trabalhar em duas áreas que eu acho muito complexas de ter um coach. Tem um grupo de coaches aí, pastores coaches, que dizem, que te prometem que vão te ensinar práticas espirituais, que vão te desenvolver no teu relacionamento íntimo com Deus. E aí eu acho complexo demais. Que negócio é esse? Não tem como. Ninguém conhece melhor você do que Deus. Não significa com isso que um aconselhamento pastoral não possa te orientar e te levar a boas práticas, práticas devocionais, para que você comece a praticar essas atitudes, esses atos diante de Deus e que você tenha resultados na sua vida espiritual. Não, até aí é legítimo. A questão é que são caras que te ensinam a ter uma vida mais fervorosa, a ter uma vida mais de fogo e poder e glória, que vão te levar a uma outra dimensão espiritual. Meu Deus, que negócio é esse, amado? Não, isso é íntimo. Isso é com você e Deus. A questão é que a gente tem verdadeiramente a se afastado da palavra. E aí quando a gente se afasta da palavra, a gente abre chance para uma série de charlatões quererem nos ensinar aquilo que o Espírito Santo é quem vai te ensinar. Amado, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e que é Ele quem nos ensina. Até a palavra que vai sair em oração da nossa boca é o Espírito Santo. Leia a sua Bíblia. Eu não estou aqui falando nada para ir contra a isso que estão chamando de coach aí. Não, eu estou trazendo a palavra. Salmo 51:10. Ele vai dizer o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Existem coisas que só Deus pode criar em você. Você consegue entender isso? É só você ler o Salmo 51 completo que você vai ver. Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A questão é que a gente quer procurar coach, mas a gente não abre a nossa Bíblia em casa. E a palavra de Deus, que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, é capaz de discernir os seus pensamentos, ou seja, julgar os seus pensamentos, avaliar os seus pensamentos. Amado, é isso aí. Salmo 139:23, música linda que a gente tem aí, né? E o pessoal canta, mas parece que a cantoria não fala nada no coração. Salmo 139:23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É Deus que tem a capacidade e a autoridade para te sondar. Nem o inimigo das nossas almas tem esse poder de te sondar. Não vai ser um coach que vai te dar isso, amado. Então, assim, vamos entender? Eu acredito, eu creio num aconselhamento pastoral que possa te dar recursos para que você
com o Espírito Santo atuando na sua vida, porque já atua, se você verdadeiramente aceitou o Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo atua na sua vida, o Espírito Santo vai te ensinar essas práticas, as práticas mais íntimas. Sabe por quê, amado? A prática íntima, a prática do nosso quarto, do joelho, da oração, da devoção, ela não é ensinada por ninguém, ela é pessoal e intransferível. Então, não vai ser coach nenhum que vai ensinar isso. E os coaches sérios vão me dar razão e sabem que eu estou falando aqui e estou respeitando a profissão. Estou respeitando. Eu não atuo como coach. Não atuo. É uma opção minha. Poderia, porque tem formação. Não atuo. Eu estou respeitando os colegas que são coaches. Eu estou falando dos charlatões, desses coaches que andam por aí dizendo que são coaches. Então, primeira coisa, coach espiritual. Amado, segura porque não rola. E o segundo tipo de coach, que é o que está mais em evidência aí, é o coach que vai mudar o seu modo de pensar, vai te dar uma mente milionária, vai mudar o teu mindset. Eles usam muitas palavras em inglês. Por quê, amado? Porque, como eu disse para vocês, o coach ele vem de uma formação em gestão e principalmente da cultura norte-americana. Então são muitos tipos de palavras em inglês. Feedback, brainstorm, marketing, personal. Eles gostam dessa palavra porque isso faz parte do marketing deles. Só que a questão dessa segunda coisa aqui que eles vão trabalhar é te dar uma mente milionária. Amado, desculpa, isso não é sério. O primeiro já não é sério, porque não é possível que ele te dê uma vida espiritual se você não buscá-la em Deus de forma pessoal e intransferível. O segundo tipo de coach que vai te dar uma mente milionária não pode ser sério, porque se fosse sério, tava assim de rico por aí, tava um monte de rico andando. Nas igrejas que tem coach, não ia ter lugar para sentar todo domingo, porque todo mundo ia querer ter o serviço desse coach. Todo mundo ia querer, eu não vou falar nome, eu tô tentado a falar, mas não vou falar nome. A igreja já tá abarrotada de gente, porque todo mundo ia querer ficar rico. Onde estão os milionários que receberam as orientações dos coaches? Apresenta para mim, aonde estão os milionários? Se assim fosse, todo mundo ia querer contratar um coach, porque aí ele ia ser milionário. Você já imaginou, amado, não precisar mais pegar a condução, não precisar mais entrar num trem cheio, não precisar comer de marmita, não precisar, amado, você já imaginou isso? Quem não quer isso? E ao contrário do que muita gente pensa, o pastor Alex é contra, ele prega contra a prosperidade. Não, senhor, não prego contra a prosperidade, não. E nem sou teólogo da pobreza ou da miséria, não. A Bíblia está recheada de palavras de bênção e de prosperidade. Porém, nenhuma delas estão desassociadas do seu desenvolvimento em Cristo Jesus, até que você atinja a estatura de varão perfeito, o seu crescimento em graça, ou seja, a sua maturidade. E o grande problema dos coaches e dos prosperólogos, por quê? Quem é que agora está se intitulando coach, né? Coach são os prosperólogos, por quê? A teologia da prosperidade ela perdeu força no nome dela, na principal divulgação dela, porque muitos pastores sérios começaram a bater e a mostrar onde é que estão os problemas com a teologia da prosperidade. E aí eles agora estão mudando a roupagem para a teologia coach, mas a teologia coach nada mais é do que um suporte à teologia da prosperidade, porque isso arrebanha muita gente e porque muita gente, movido por sua ganância, quer ter uma vida melhor. Isso é errado? Não, não é errado. A Bíblia, ela afirma que você pode ter uma vida melhor. No entanto, isso é acompanhado de uma maturação, de uma maturidade cristã, ou seja, vou falar igual a Camila Barros, isso requer uma mudança de caráter. Deus não vai te dar riqueza se você não permite mudança de caráter. Sabe por quê? Quando Deus nos prospera, isso não é para ficar na nossa mão, no nosso bolso, na nossa conta bancária, mas é para que sejamos agências de Deus na terra para cuidar dos outros servos. É isso, querido. Mas eu vou trazer um curso sobre isso e a gente vai falar muito sobre isso. É isso que eu estou preparando. Aquela surpresa que eu falei que estava preparando quando eu fiquei ausente todo esse tempo,
Estou preparando um curso e você vai poder ter acesso a isso. Sim, um curso que fala da sua vida financeira, mas sem te prometer uma prosperidade sem base bíblica, uma prosperidade que vira doutrina, não. Uma prosperidade que é resumida em dinheiro, não. Prosperidade é ampla, prosperidade fala do nosso caráter em primeiro lugar. Ser próspero no caráter, ser próspero na justiça, ser próspero na sua saúde, na sua vida. E aí, quem sabe, também ser próspero nas questões materiais. E que muitas vezes nós não somos prósperos, sabe por quê? Não é porque a gente precisa de um coach financeiro, como alguns se intitulam, não é porque a gente precisa de uma pregação de prosperidade para me dar mente milionária, para mudar o meu mindset. Não! Sabe o que acontece? Deus, ele permite que as oportunidades estejam na nossa frente, porém nós, por não termos maturidade suficiente, não aproveitamos da melhor forma possível. E aí nunca vamos ser prósperos. Amém, querido? Bom, então você já entendeu. Não tem como. Esse coach que diz que vai te mudar a mente, que vai te dar uma mente milionária, tá louco. Lucas 16:11 diz o seguinte, presta atenção em Lucas 16:11. Portanto, se vocês não foram fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Eu vou deixar isso aí para a tua meditação. Eu não vou nem comentar esse texto bíblico porque ele é um soco, né? A palavra de Jesus aqui está vindo de uma forma que não tem nem como falar muito. Não vou falar. Vou deixar com você isso aí. Se você não é fiel na aplicação de uma riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, esse texto já prova duas coisas, que existe uma riqueza injusta e uma riqueza justa. E que o dono da riqueza justa não vai te confiar essa riqueza se você não agir com fidelidade. E fidelidade requer mudança de caráter. Vamos lá. 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Esse encarregados aqui é uma palavra dada para aqueles que são mordomos, para aqueles que são servos do Senhor. Procure em Mateus um texto que fala do servo fiel, uma parábola que fala do servo fiel. E você vai encontrar Jesus falando nessa parábola o seguinte: bem-aventurado o servo fiel que foi encontrado dentro da fidelidade, sustentando os outros servos com os seus bens. É isso que a gente vai encontrar lá. Porque prosperidade não é para você sair por aí comendo o melhor da terra, não é para você sair por aí batendo no peito, escondendo dos outros. Uma vida financeira desequilibrada e que você ostenta para as pessoas uma aparência de quem está bem, mas que no fundo você é um sepulcro caiado e que você não deveria nem ensinar para ninguém aquilo que você não vive. Amém, querido? Bom, vamos lá. Quais são as principais problemáticas para a gente acabar e fechar isso aqui? Para amparar a teologia coach, para amparar esses pastorezinhos coaches que andam por aí, eles precisam do liberalismo, porque o liberalismo, como ele vai muito trabalhar em cima da racionalidade, ou pelo menos de uma interpretação mais racional da palavra, ele consegue fazer flexões com a palavra de forma a te conduzir para onde ele quer. Só que junto com o liberalismo ele vai lançar mão também do relativismo, que é aquele que relativiza tudo. Ele pega a palavra, algo que é verdade absoluta diante de Deus, ele relativiza. E aí você já não sabe mais se aquilo é aquilo que a Bíblia queria dizer ou se é o que o teu coach está querendo dizer. Ele vai usar do antropocionismo, do humanismo, né? Para dizer que você é o centro das atenções, que você merece, você é precioso, né? Você é o cara. E que por que não? Você não pode se desenvolver. Ele vai usar isso. Você pode sim, desde que você tenha em mente que você não se desenvolve para ter bens materiais. Você se amadurece para mudar o teu caráter, para crescer em Cristo Jesus. E, finalmente, ele vem com a prosperologia, porque é a recompensa, é a cenourinha, é a recompensa. Ou seja, você vai correr atrás disso porque você quer. Quem não quer ter uma vida melhor? Já falei isso aqui, né? E aí a gente vai encontrar o seguinte, a grande problemática, né, dos coaches que andam por aí. A primeira coisa é o seguinte, não tem problema nenhum do pastor ser coach. Um pastor pode ser coach. Pode. 2 requisitos que eu falei lá no início. Desde que ele seja sério e desde que ele seja habilitado para isso. Sério é que ele use a Bíblia da forma correta e no momento certo. Habilitado para que ele tenha formação para isso. Não é esses cursinhos que anda por aí, não. Não é esses cursinhos que anda por aí, não. Esse cursinho que vai, da mente milionária, não. Ele tem que ter formação para falar.
Ele tem formação para falar de um payback. Ele tem que ter formação para falar de um juros simples, um juro composto. Ele tem que ter formação para poder falar para você o que é um investimento. Qual é a diferença de um gasto para um investimento? Ele tem que ter formação suficiente para explicar para você que existem dois tipos de riqueza que você pode gerar. Você pode gerar riquezas com ativos, mas que você pode também tentar gerar riquezas com passivos, o que não é muito aconselhável. Vocês estão entendendo? Eu aqui falei uma série de termos técnicos que fazem parte da minha formação e nem abrangi todos os assuntos. Será que o coach que você está procurando é sério? Será que ele tem vida com Deus? Será que ele tem vida espiritual suficiente para poder dizer que ele tem como te aconselhar na vida financeira? Como ele é como dizimista? Será que ele tem formação? Será que ele sabe o que é isso, um ativo e um passivo? Será que ele sabe a diferença? É isso que você precisa saber. A outra questão é que o pastor que deseja ser coach, ele tem que entender que isso é uma profissão. Ele pode, em alguns momentos do ministério, aliar sua profissão ao ministério dele? Pode. Pode e deve. Se isso for equipar o ministério dele de forma melhor, pode e deve. Porém, existe momento para isso. Existe limite para isso. Existe tempo para isso. Nós temos pastores que são policiais. E aí? Ele vai ser policial no púlpito? Existem pastores que são médicos. Ele vai ser médico no púlpito? Existem pastores que são bombeiros. Muito embora pastor apague incêndio sempre, ele vai ser bombeiro no púlpito? Existem pastores que são engenheiros. Ele vai ser engenheiro no púlpito? Existem pastores que são contadores. Ele vai ser contador no púlpito? Não. No púlpito você é pastor. No púlpito ele deve ser pastor. No púlpito ele deve pregar o evangelho e só. Ah, ele quer fazer consultoria coach. Faça. Existe momento e existe limite para isso. Existe limite para isso. Quanta coisa na ética da medicina bate no limite da palavra. Quanta coisa na atuação de um engenheiro bate no limite da palavra do evangelho. Quanta coisa na atuação de um contador bate no limite da palavra do evangelho e você acha que não tem muita coisa na vida de um coach que vai bater no limite da palavra do evangelho? O terceiro problema é que os coaches eles estão tirando o momento de púlpito, que é a pregação do evangelho, para poder fazer a abordagem das suas técnicas. Não. Púlpito é para pregar evangelho. Não misture as estações, como eu já falei. E a desculpa tem sido muito convincente. Algumas ovelhas aí enganadas por alguns charlatões têm colocado na internet alguns depoimentos, né, sobre os coaches, em defesa dos coaches. Por quê? Porque a pastorada mais exacerbada desceu a lenha, porque gente que está na igreja há 10 anos e que diz que descobriu agora a sua vida espiritual, descobriu o seu propósito depois que começou a lidar com a teologia coach. E aí, amado, o que ela ficou fazendo 10, 15 anos dentro da igreja? Eu não estou dizendo que dentro da igreja não tenha gente que esteja como menino, não. Não é isso que eu estou falando. Existem os meninos dentro da igreja, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: os pastores mais sérios começaram a bater no seguinte, quer dizer, você precisou de uma palavra coach para descobrir Deus depois de tanto tempo dentro da igreja? E aí começou o mimimi, o chororô, e aí começaram a vir os depoimentos, que não é sobre descobrir quem é Deus, mas é sobre descobrir quem sou eu mesmo. Então deixa eu te dar um recado para a gente fechar esse vídeo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Existe um livro chamado Bíblia, que serve para que você leia-o como manual. O seu manual de fabricação está aqui. Aqui te ensina a fazer o que é certo, a andar nos caminhos do Senhor, e te ensina de bônus aquilo que você não deve fazer com as histórias dos deslizes, das quedas dos homens de Deus. Se você não consegue se encontrar dentro da Bíblia, não há desenvolvimento coach nenhum nesse mundo que te leve a conhecer você mesmo. Então, amado, o que eu quero dizer com essa palavra aqui é que existe sim os coaches sérios e habilitados. Se você quer, procure coaches sérios e habilitados. Segundo, não existe problema nenhum em você ter aconselhamento para que você consiga ter práticas mais saudáveis na sua vida espiritual. Sem problema nenhum, mas ninguém vai te levar
para o trono do Pai, como se tivesse o passaporte, o caminho, como se ele tivesse a chave que abre a porta dos fundos para você entrar numa vida espiritual melhor. Não, vida espiritual é pessoal e intransferível. Terceira questão, não tem como mudar a mente para transformar a tua mente milionária. Por quê? Riqueza tem a ver com justiça e propósito. E isso você só descobre depois que consegue, depois que se liberta para ser transformado no seu caráter, para que o Senhor Jesus possa te transformar, para que você saiba como usar a riqueza, e não para que você seja um rico egocêntrico, solto por aí. Mais um, né? Outra, os coaches. Não existe coach que misture atuação coach com púlpito. Púlpito é lugar de pregar evangelho, não é lugar de fazer discurso de autoajuda. E outra, não é sobre saber quem é Deus, é saber quem eu sou. Deixa eu te dar uma dica. Existem psicólogos maravilhosos por aí. Homens de Deus. Se quiser, bota aqui no comentário que eu te indico aqui no Rio de Janeiro. Homens de Deus. Eles vão te ajudar a se encontrar. Mas não transfira essa responsabilidade para um coach. Se a tua motivação e o teu tesouro estão nos lugares errados. Amém, querido? Me ama, me ama, me ama. Perdoa aí se a gente pega pesado, mas é porque a coisa está passando do limite. E eu espero que você entenda e pegue cada versículo desse. Se tiver dúvida, põe aqui nos comentários, a gente responde. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Não se deixe enganar por essa teologia coach e fica com Jesus, amado.